Outra coisa, queridos, que ele traz para essa construção: força para os trabalhadores, aleluia. É impressionante. É impressionante, queridos. Nós viajamos praticamente todas as noites. Aonde nós vamos, é leve, a presença de Deus vem. E nós se reunimos depois. Não tem hora para voltar. E Deus vem e fala conosco. Não há peso. Eu e minha esposa voltamos para casa, se alegrando com os feitos de Deus. Sabe, o Senhor nos dá vigor. Ele nos dá força para trabalhar. É prazeroso fazer a vontade de Deus. Amém, amados? O que o ministério profético traz? Ânimo para os trabalhadores. Encorajamento e consolo. Uau! Puxa! Às vezes nós cansamos e o Senhor vem e fala: filho, eu renovo tuas forças. Em muitas lutas que passamos de tempo em tempo, o Senhor vinha a nós, eu e minha esposa, e dizia assim: filhos, estou trazendo mais um copo de água para vocês no deserto, para vocês andarem mais um pouco. Uau! Homem não pode trazer isso, queridos, não pode. Não pode. Homem não pode acompanhar eu e você em todos os lugares, nas lutas. Mas o Espírito Santo pode. Eu amo ouvir a voz do Espírito. Esse ministério profético traz, queridos, alegria para os trabalhadores. Há um ânimo, queridos, nas pessoas. Aquela torre foi construída. A gente vê as pessoas reunidas, compartilhando, sonhando, felizes, a alegria no meio de nós. Porque o reino de Deus é alegria no Espírito Santo. Ah, que bom que Paulo ensinou nós isso. Aleluia! E que bom que nós buscamos isso para a nossa vida. Não ficamos só no ensino. O que o dom de profecia traz também, queridos? Proteção e segurança para os trabalhadores. É tão bom quando o Senhor vem e fala assim: filho, estou cuidando de você, não temas. Ah, pastor, mas a Bíblia está escrito 365 vezes, não temas. Então não precisa disso. Eu preciso. Ah, eu amo. Quando o Espírito Santo vem na minha realidade e fala comigo, não o que ele falou para Abraão, fala comigo. Eu amo ouvir a voz de Deus. Quantos amam ouvir a voz de Deus? Aleluia. Outra coisa fascinante que o Espírito de profecia manifesta: a presença do dono na obra. A presença, Andréia, do dono na obra. Ele anda com a gente. Ele se manifesta no nosso meio. A presença dele vem. Uau! E a presença é toda a diferença. O que mais que o ministério profético, o dom profético faz? Ele testemunha Jesus no nosso meio. As pessoas que vêm e o profético se manifesta, eles dizem: Jesus está com esse povo. Porque na visão de João em Apocalipse 19:10, João fala assim:
Então caí aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e como os seus irmãos, que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aqui a palavra espírito está em letra minúscula. Se assim for, se realmente a Bíblia foi escrita de forma correta, com E minúsculo, está falando do nosso espírito. E quando eu vivo profético, eu adquiro uma cultura profética. Então o meu espírito, queridos, em tudo que eu faço, testemunha Jesus. Amém, queridos? Porém, se porventura se falava do Espírito Santo com letra maiúscula, se porém, é claro, ele também, ele é testemunha de Jesus, ele manifesta Jesus. Era através dele que Jesus fazia os milagres. Então, queridos, aonde está o Espírito Santo de Deus, aí a profecia, aí a vida de Deus fluindo no nosso meio. Você pode adorar o Senhor. E nesses dias, eu quero falar sobre isso um pouquinho, porque vai ficar registrado numa live. Nesses dias, queridos, nós estamos vivendo uma expectativa muito grande, porque ele voltou a falar sobre explosão de milagres no nosso meio. E nós estamos vivendo a presença manifesta de Deus há um bom tempo, e estamos amando isso e buscando isso, e o profético e o sobrenatural tem fluído no nosso meio. Porém isso, queridos, não impacta muita gente, aliás, quase ninguém. As pessoas de fora não sabem o que nós estamos vivendo, e algumas que sabem, elas ficam com dúvida, outras criticam, elas não conseguem ver, só ver quem está no nosso meio, quem vive entre nós, consegue entender essa presença que estamos vivendo. Algumas coisas têm acontecido no nosso meio, Deus tem prosperado pessoas, mas isso também não faz muita diferença lá fora, porque as pessoas que andam longe de Deus, que são idólatras, que são budistas, e que não confessam Jesus como Senhor e Salvador, também prosperam, fazem ótimos negócios, eles em aquisições e muitas coisas. Então isso também não faz muita diferença se nós prosperar ou não. Mas sabe o que vai fazer diferença, queridos, nesses dias? Quando houver essa explosão de milagres, sinais, prodígios e maravilhas, curas, paralíticos levantar. Então lá fora eles vão olhar e vão dizer: uau, os médicos não podem fazer isso, o dinheiro não pode fazer isso. Então haverá uma explosão, queridos, e as multidões virão, e elas serão salvas, e elas serão libertas, e é claro, muitas delas não. Porque não significa que todas serão salvas, ou aquelas que são curadas vão para o céu. Se elas não têm compromisso com Jesus, não irão. Mas as pessoas vão ver, queridos, que algo diferente está acontecendo. E nesses dias, ele está falando de uma grande explosão de milagres. E eu quero que fique registrado isso, porque logo nós vamos contemplar coisas fascinantes nesse lugar, amém? E eu acredito que acredito. E eu estive olhando algumas palavras proféticas de anos atrás. Inclusive uma delas que foi registrada em cartório. Uma vez Deus mandou nós registrar uma palavra profética no cartório. Eu não entendi porquê, só entendi depois. Porque os inimigos se voltaram contra nós e aí estava registrado, eles ficaram desarmados. E quando eu fui registrar essa palavra, eu cheguei no cartório e disse: eu quero registrar uma palavra de Deus aqui. Ele falou assim: não dá. Eu falei: por que não dá?
Porque você tem que ter o nome completo, CPF e identidade. Você tem identidade de Deus? Alguém aqui tem? Eu falei, puxa, não dá, não tenho. Tem que fazer isso, Amilcar, para registrar? Eu falei, como é que eu faço? Ele disse, faz o seguinte, escreve a palavra e aí você embaixo fala alguma coisa, que você acredita nessa palavra para a tua vida, e aí nós pegamos o teu nome, o teu CPF e a tua identidade e carimbamos essa palavra. Eu falei, beleza, quanto sai? Ele me falou o valor, e eu disse assim, quantas folhas? Ele falou, quantas você trazer, o valor é único. Se você trazer uma folha é isso, se tu trouxer 20 folhas é isso. Eu pensei, já que é o mesmo preço, vou registrar várias palavras proféticas. E registrei 12 palavras proféticas. E uma delas que Deus falou conosco é essa. Nós registramos essa palavra no cartório dia 10 de maio de 2010. E quando está registrado no cartório, se torna público. Se você ir lá e procurar a palavra, eles têm que mostrar para você. E tem muita gente indo lá e olhado essas palavras. E aí eu fui ler, e achei uma que Deus falou conosco. Que diz o seguinte: escolhi essa noite para revelar o meu segredo, o segredo que revelo aos meus íntimos. Todas as vezes que ministraram curas, milagres, muitas e muitas vezes mandei que orassem pelos enfermos. Muitas vezes revelei doenças tocando no vosso corpo. Sentiam as dores, mas não sentiam a cura. Filhos, disse para vós que não seria igual a ninguém, que faria tudo diferente com vocês. Mas digo para vós que tem um dia que eu separei. E tudo que fizeram durante esse tempo, tudo que ministraram esses anos, que estiveram aqui, mas não viram milagres, como até hoje vocês não têm visto. Eu quero dizer que eu separei um dia. Lembrem-se também que falei que seria uma explosão e que faria muitas explosões. Separei um dia. Estarão em vossas casas, em vossos trabalhos, no vosso tempo comigo, e de repente abrirei os céus, e as promessas que fiz a vós de cura acontecerão. Sentirão o meu toque, sentirão a minha glória os envolvendo. Tocarei, saltarão, pularão, várias explosões de cura, correrão para estarem juntos, sim, virão para cá, porque este lugar eu separei para ser o começo de tudo. Este é o segredo que os revelo nesta noite. Nada que fizeram foi em vão, nada. E vós, que receberam essas palavras, que não foram simplesmente palavras, verão com os seus próprios olhos. Este lugar será cheio. Mãos levantadas dirão: eu quero contar, eu quero testemunhar. Um dia só, já está escrito e estabelecido por mim. Por isso, filhos, eu digo, é tempo ainda de perseverarem. É tempo ainda de perseverarem. Tenho-vos falado
porque sei que estas palavras têm sido sustento para vós, mas esta é a minha resposta para vós nesta noite: farei. No ano de 2010, a Andréia estava aqui. Deus mandava, nós fazia. E nada acontecia, Sandro. Nada acontecia e nós continuávamos obedecendo. Mas Deus disse que separou um dia para ver uma explosão de milagres. Sabe, queridos, e eu tenho um problema sério para os inimigos. Porque tenho inimigos. Um deles é o diabo, que eu não vou amar nunca. Os outros, a Bíblia manda amar. Se precisar, eu amo. Se eles virem a mim pedindo ajuda, quando se refere à vida, eu vou amar e vou ajudar. Mas não gosto deles. Mas são inimigos. E Jesus também tinha inimigos. E não era somente o diabo. Porque Jesus disse, queridos, ouviste que foi dito: amai os vossos amigos, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Então é sinal que toda pessoa tem inimigo. Eu tenho um problema sério para os inimigos. Sabe qual é o problema que eu tenho para eles? Eu não só acredito em tudo isso, mas também eu persevero sobre cada palavra dessa, porque eu conheço a voz do meu dono, eu sei quando é Ele que está falando comigo, e nós estamos perseverando, e Ele já tem feito maravilhas no nosso meio, mas ainda não aconteceu essa explosão. Sabe, queridos, nessa quinta-feira eu acordei no final de um sonho, aonde o Espírito Santo dizia assim para mim: filho, estou te dando agora a unção de cura. E eu já orei por muitas pessoas para serem curadas. Pouquíssimas receberam cura. Algo assim que não representa quase nada a nível de fazer a diferença na igreja. Muito pouco. A grande maioria das pessoas que eu orei para ser curada, não foram curadas. Não foram. E Bill Johnson fala que se o pastor não tiver unção de cura, é bom que ele não ore pelas pessoas, porque se ele orar e elas não serem curadas, há um descrédito no nome de Jesus. As pessoas deixam de acreditar, porque o pastor ora, mas a cura não acontece. Então é melhor que o pastor não ore, se ele não tiver dom de cura. E nessa quinta pela manhã eu acordei com um sonho que o Espírito Santo estava dizendo para mim: filho, eu estou te dando nesta manhã o dom de cura. E eu acordei, e eu pensei logo comigo: eu vou fazer a prova. Eu quero saber se é ou não é. Nós homens, né? Razão, lógica. Eu falei: eu vou procurar um doente para mim orar, para ver se acontece. E achei, era eu. Eu estava com dor de cabeça. Mas beleza, já era uma coisa que eu não gostava. E eu orei por mim mesmo, por dor de cabeça, muitas e muitas vezes. E vocês sabem o que aconteceu? Vocês sabem? O que aconteceu? Nada. Não aconteceu.
E aí esta manhã eu falei, bom, eu sou o doente. E eu sou muito transparente e verdadeiro, eu sou muito sincero. E eu orei, Senhor, eu repreendo a dor de cabeça agora. Nem sei como é que eu orei, mas eu mandei ela embora. Sabe o que aconteceu, Milka? Sumiu. Instantaneamente sumiu. Sabe aquela dor de cabeça que você tem, que é aquela dorzinha chata assim, que demora para sair, vai demorando. Às vezes fica o dia inteiro uma dorzinha ruim. Quase todos nós sentimos isso. Gente, na hora, sumiu. E aí você procura a dor, não procura? Procurei, nada. E eu pensei comigo, é verdade, eu acho que eu recebi o dom de cura. E a minha esposa querida, ela falou de algumas coisinhas que ela estava sentindo um dia antes, e eu lembrei, eu falei, mas deve ter mais alguém aqui que eu vou fazer um teste. Coloquei a mão na cabeça dela, ela já tinha acordado, senão não faria. Coloquei a mão na cabeça dela, e comecei a ministrar cura. Não contei nada para ela o que aconteceu. E, ok, levantamos e tal, à tarde eu saí, e na volta da tarde, ela sem saber de nada, eu pedi a ela, querida, como é que você está com respeito àquelas situações? Ela disse, olha, eu passei um tempo à tarde na presença de Deus, orando, e agora estou bem. E aí eu fiquei confundido com respeito a ela. Eu falei, será que foi o que eu fiz? Ou será que foi o que ela fez? Agora eu não sei. Me confundiu. Então eu não podia dizer. Sabe assim, quando uma pessoa vai para o hospital e os parentes pedem oração para todo mundo? Para aquelas pessoas que confessam outra fé e rezam para quem nós não rezamos, e nós oramos para quem nós oramos, e essa pessoa é curada, e ela atribui a cura àquela outra pessoa que nós não oramos por ela. Mas nesse caso, os dois eram de Deus. E eu pensei, Diego, e agora? Mas eu tinha a minha constatação. Falei, Senhor, será que é hoje? Porque eu acredito, queridos, não é fé, é acreditar. Fé é uma coisa, acreditar é outra. Eu acredito que eu vou acordar um amanhã diferente. Eu acredito nisso, queridos. Aonde cada palavra minha vai ser um decreto de cura. E eu estou nessa, Senhor, será que aconteceu? E nós fomos ministrar em Palma Sola, quinta noite. Depois se reunimos para ter aquela comunhão, aquela sobremesa do céu. E nós estávamos lá e começamos a buscar o Senhor. E Deus levantou uma profeta e começou a falar assim, filho, sim, eu te dei nesta manhã, sim, filho, eu te dei aquilo que você está pensando, já está em você. Falei, uau, uau, uau. Mas não se empolgue muito, vamos esperar mais um pouco. E aí, eu fiquei muito feliz. À tarde eu contei para minha esposa, na quinta mesmo. E sexta fomos ministrar em Francisco Beltrão. E lá eu contei essa historinha que contei para vocês. E disse o seguinte, queridos, eu estou ainda em base de teste. Estou vendo se é mesmo ou não é. Pastor, tu falando isso, eu falando isso, não tenho problema nenhum, sou realista. Contei a história e disse, queridos, eu vou pedir que o Espírito Santo toque vocês agora. E eu quero pedir para vocês,
Se porventura vocês serem curados de alguma coisa, se algo acontecer, falem comigo para mim ver que realmente eu já tenho isso. Porque é um desafio. Não adianta eu vir aqui, queridos, e gargantear e dizer que acontece quando não acontece. E eu comecei a falar essa história. E aí a minha esposa chegou em mim e falou, Jota. Eu pensei, o que Deus fez nela? E ela disse, olha o Alessandro, diz que aconteceu agora na vida dele. Você estava lá, Gilson? E aí deram o microfone para o Alessandro. E o Alessandro com muitas dores nas costas. Depois dos 40, será que ele já tem 40? Alessandro, você já tem 40 anos? Senão eu vou falar depois dos 30. E ele pegou o microfone, testemunhou e disse, enquanto você falava, eu senti como que uma anestesia no meu corpo, e toda a dor das minhas costas sumiram. E eu estou feliz. E eu estou ainda em teste. Mas eu sei que sei. Eu acredito que acredito. Eu tenho fé que tenho fé. Que Deus vai vir com uma explosão de milagres nesses dias. E eu quero pedir para você ficar de pé.